Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão, e pra quem não me conhece, eu faço um projeto aqui no YouTube que chama Caminhada Cronológica através da história dos games. Você deve estar agora se perguntando o que diabos é isso, eu explico pra vocês. Eu selecionei mais de 1.300 jogos, começando pelo Super Mario Bros. De 85 até 2007. 18 anos atrás, eu acho que 18 anos já dava pra considerar retrô, né? Pois então, eu selecionei vários jogos de diversas plataformas de gêneros diferentes para acompanharmos juntos a evolução dos jogos através dos anos e, claro, com muita diversão e sendo o mais sincero possível ao jogar os jogos. E hoje nós vamos dar mais um passo nessa nossa caminhada. Já que a gente está no ano de 1988, nós vamos trazer um jogo que tem uma das cutscenes mais incríveis da história dos videogames e também é um jogo muito cascudo e um clássico dos videogames. Sim, nós estamos falando de Ninja Gaiden de Nintendinho. Quer saber mais? Então bora! Quando o Ninja Gaiden foi anunciado no Nintendinho, jogos com essa pegada parecida com o do Ninja Gaiden já eram bastante populares, já era uma febre em vários consoles. Só que aqui a gente tem um diferencial. A gente tem a questão das cutscenes cinematográficas com uma história por trás sensacional. No jogo você controla Ryu Hayabusa, um jovem ninja que está em busca de vingar a morte do seu pai. É uma premissa meio clichê e até simplória, eu concordo, mas aqui temos uma coisa muito interessante, porque temos uns plot twists absurdos na história e a história é muito boa de você seguir ela, de você ver as cutscenes que a gente tem. Eu não tenho certeza, mas assim, entre 15 e 20 minutos de cutscenes no jogo que assim, são muito legais e vale a pena ver e acompanhar a história através dessas cutscenes. Como aqui a história é muito importante pro jogo, eu não vou dar spoiler aqui, porque eu sei que vai ter gente que vai ver esse vídeo e não jogou o Ninja Gaiden. Claro que acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já jogaram o jogo, obviamente, até porque é um jogo de 1988, mas eu vou, assim, para não estragar a surpresa de ninguém, eu não vou dar spoilers, até porque a história faz sentido, a história é algo importante pro jogo e ela tem plot twists que são bem interessantes. O diferencial da mecânica de jogo que temos aqui é que os pulos são de extrema importância e a gente tem aqui um plus, porque você é um ninja, então esses pulos não são meros pulos, você consegue escalar paredes com esses pulos e ir de parede em parede, pulando de uma para outra. Cara, é uma dinâmica muito legal e quando você pega a manha, fica muito gostoso de fazer. O jogo se estrutura em atos, que dentro deles tem várias fases que sempre terminam num chefe. No display do jogo temos algumas informações como pontuação, qual fase você tá, tempo, quantas vidas te restam, quantas forças espirituais ainda te restam, qual item você está equipado, seu life e o life do inimigo. Assim como em Castlevania, cada fase tem um lugar específico que você precisa quebrar para obter os itens, como na fase 1, que são os postes de luz, e na fase 2, que são as lâmpadas. Os itens são a força espiritual, que o vermelho vale 10 e o azul vale 5. Eles servem para você usar as forças espirituais, que são as recargas dos power-ups, que eu vou explicar para vocês mais à frente, que são excelentes pro jogo, assim, são ótimos e ajudam muito esses power-ups. Tem um item que congela o tempo, tem um jarro que te dá um bônus de pontuação, tem um que ele é muito bom e que te dá muita vida, tem um que te dá uma vida extra, e para mim o mais OP, que é uma roda de fogo invencível, que te deixa... além de te deixar invulnerável, ele mata qualquer inimigo que chegar perto de você, que você encostar com essa roda de fogo, semelhante à estrelinha do Mario, sabe? Só que a duração dela é muito menor, mas ela é muito, muito boa. Eu acho que a duração dela podia ser um pouquinho maior. E esse jogo tem um problema também, que eu acho que tem vários jogos dessa época, assim. Quando você pega o item, mas você não pode usar na hora que você quer. Meio que o jogo fala, você tem que usar agora. Tipo, de congelar o tempo. Seria ótimo em várias horas do jogo, mas você só consegue congelar o tempo quando você pega o item. Isso é um pouco chato, eu confesso. Acho que seria sensacional se você pudesse acionar esses itens. Lógico, deixaria o jogo um pouco mais fácil, eu acredito, mas acho que daria também uma camada de estratégia a mais pro jogo e seria muito boa. Eu tinha falado sobre power-ups, né? Pois é, temos 4 deles aqui. O primeiro é uma estrela ninja
que ela é jogada em linha reta, ela é boa, mas dentro dos power-ups ela é a mais fraca. Mas em compensação, ela é a única que gasta só 3 forças espirituais. Temos também a Estrela Ninja de Boomerang, que como o nome já diz, ela funciona como um boomerang e ela vai e volta e ela atinge todo mundo que passar pelo seu caminho. Ela é muito boa, mas ao meu ver aqui ela é a terceira melhor, porque temos outras duas que são muito melhores. Que a segunda pra mim, ao meu ver, que é a Arte da Roda de Fogo, que é bem forte, gasta 5 pontos de força espiritual, que é um poder de fogo, como vocês estão vendo aí, que ela vai em direção diagonal pra cima. Ela é muito boa, bem boa mesmo. Mas tem uma que eu julgo, eu acho que talvez seja meio controversa, algumas pessoas podem achar a arte de fogo aí que eu falei agora melhor, mas essa aqui eu acho ela mais OP ainda, porque você pode rushar com ela sem problemas. Só sai pulando e rushando que você mata todo mundo. Que é a técnica de salto e corte. Que, diferente de todas as outras, que as outras você segura pra cima e aperta o B pra você soltar o poder, essa não. Você pula e no alto você aperta o B e aí você aciona esse poder. Lá no alto, quando você aperta o B, o seu personagem começa a girar e aí ele cai e quem tiver na frente é simplesmente descartado do mapa e é muito boa. Tem algumas fases, inclusive, que esse power-up é tipo essencial. É bizarro, assim. Lá na frente, né, no ato 6, puta que pariu, ela é muito boa. Um lado ruim desses power-ups é que, da mesma forma que acontece com os itens, você não sabe qual que você vai pegar. Porque você tá lá quebrando as coisas e tal, e tudo é muito rápido. Por exemplo, às vezes você tá com o fogo, tá? E aí, como o jogo é muito frenético, você sem querer pega a Shuriken lá, acabou, velho. Tipo assim, se ferrou, porque você tinha uma arma que é muito mais forte e você pega uma muito mais fraca sem ver, porque o jogo é muito dinâmico, né? Tem tempo e enfim, acaba que na correria você não consegue ver. Pelo menos eu não... Tinha hora que eu... cara, na hora que eu vi já trocou o poder e já era, entende? E muitas dessas vezes aí eu me ferrei. Seria muito melhor se você pudesse, tipo, talvez poder acionar quando você quiser ou ter alguma coisa, alguma forma de você poder escolher pegar ou não, alguma coisa nesse sentido. Tem aquela coisa, a correria do jogo, ela não é tipo, é só porque tem música e tal. O jogo, ele te pede para dar uma rushada porque todas as fases têm tempo. Teve fases que eu terminei assim com o tempo esguelando, sabe? Eu tava jogando esse jogo antes no meu Ambernic RG35XX. Vou mostrar para vocês aqui. Olha o garoto ali. Eu tava jogando. Antes de eu começar a jogar no PC, nessa gameplay que vocês estão vendo aí, eu tava jogando aqui no meu querido RG35XX, tá ligado? Talvez já vai abrir direto no jogo, talvez. O que é isso aqui que abriu aqui? Ah, não, eu tava jogando Rock'n'Roll Racing, né? É. Deixa eu ver aqui, rapidão. Ó, aqui eu tava no mundo 3, ó. Nossa, acho que vai ficar ruim pra ver. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá vendo? Aqui eu joguei muito e teve várias vezes que, como pra jogar aqui é meio difícil, não vai ficar uma bosta de ver, porque o controle não é muito bom. Nossa, é muito bom jogar nesse Ambernic. Puta que pariu, como é gostoso jogar aqui. E, cara, como o controle aqui não é tão bom quanto um controle de computador e etc., acontece que às vezes eu demorava muito nas fases, e como isso aqui foi meu primeiro contato com o game, eu joguei isso aqui antes de jogar no computador, acaba que esse pássaro é um filho de uma puta. Mas, enfim, já morri aqui. Deu game over aí, é isso mesmo. Um game over bugado. Essa versão aqui é uma ruim em português. Enfim, vocês viram aqui, na versão de Ambernic, teve vezes que, tipo assim, eu não tô zoando, eu passei da fase faltando 3 segundos, assim, uma coisa bizarra. Eu até falei, que isso, bicho? Porque a primeira vez que eu joguei, eu não percebi que tinha tempo. E aí eu tava jogando e tal, eu falei... Aí começou a pitar o barulhinho de tempo. Aí eu, caralho, eu percebi, tipo assim, fudeu. Aí eu comecei a correr. E aí teve 2 ou 3 vezes que, assim, foi no limite. E realmente o tempo é bem curto comparado a outros jogos que tem... Porque tem muito inimigo, sabe? As fases em si não são tão grandes, mas como tem muito inimigo, acaba que aqueles inimigos ficam respawnando toda hora... Acaba que te agarra, sabe? Então você não pode ficar tipo, vou ficar matando inimigo assim. Mano, fatiou, passou. Vai seguir em frente aí e já era, entendeu? Aqui, ao meu ver, tá um dos pontos mais altos do jogo, muito graças também à cutscene. Claro, assim,
Não que os gráficos do jogo sejam gráficos ruins, tá? Muito pelo contrário, são bons gráficos com ótimas paletas de cores, fases bem variadas, ótimos desenhos de inimigos e também de chefes, tá? Os chefes são muito bem caprichados aqui. Todos os sprites, na verdade, são muito bem caprichados. Eu gostei de todos, assim, acho o do personagem principal, os movimentos, tudo caprichadinho, dos poderes e tal, apesar de que às vezes fica flicando, mas é normal de jogo de Nintendinho, não tem muito o que fazer. Mas as cutscenes do jogo são totalmente fora da curva. Cara, é disruptivo mesmo. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei tipo assim, que porra é essa? A minha reação foi essa, tipo, como assim? Isso aqui é de 88 e, sabe, assim, é porque as cutscenes nos outros jogos são muito mais pobres, assim, sabe? Eu acho que aqui já deu um salto evolutivo muito interessante no que se refere a cutscenes. E olha, assim, que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sou um grande fã de cutscenes, tá? Acho que depende muito, acho que muitas vezes a cutscene entra em momentos inoportunos ou ela se prolonga mais do que deveria. E, claro, às vezes o contexto ali pede uma cutscene e tal, mas a desse jogo, ela é fenomenal. É um ponto muito alto do jogo aqui. E assim, as cutscenes, como vocês estão vendo aí, eu tô colocando algumas que, de fato, assim, elas não entregam muito sobre a história do jogo. Cara, olha o tamanho das imagens na tela. E, assim, tem todo um contexto auditivo também. E a história também é muito boa. Igual eu falei, ela te dá vários plot twists. Então, cara, é uma coisa aqui que é assombrosa mesmo. Uma coisa que me deixou bem feliz quando eu joguei. De fato, assim, uma coisa que eu falei, cara, porra, esse jogo aqui é foda, tá ligado? Sobre a trilha sonora aqui, todas elas são muito rapidinhas, são intensas e tal, e combina mesmo, assim, com a estética do jogo, combina com a ideia do jogo, de você tá correndo quanto tempo, matando gente pra caralho e tal. Combina e encaixa perfeitamente. Realmente aqui encaixa muito bem. Assim, não é uma trilha sonora que você fala, nossa senhora, a trilha sonora do... Não é. A trilha sonora do Ninja Gaiden não é. Mas assim, não é uma trilha sonora ruim, longe disso. Ela só não é uma trilha sonora que salta aos olhos. Mas não é por isso que a gente não pode destacar 4 músicas aqui que eu tenho que destacar. São muito boas mesmo, que são Ato 3, parte 2, Ato 4, parte 2, Ato 5, parte 3 e Ending, parte 4. Escutem elas aí em ordem das que eu falei aí, eu acho que vocês vão curtir. Uma coisa que dá pra tirar um chapéu aqui pra esse jogo é a questão de... É muito barulhento aqui, cara, impressionante. É a questão da dificuldade e como ela é muito bem escalonada. A progressão de dificuldade aqui, ela é primorosa mesmo. Ela é muito bem feita, é uma parada digna de manual mesmo. Na primeira fase, é fácil, tá começando a entender as mecânicas do jogo e tal. A segunda fase já fica um pouquinho... Ainda é fácil, mas já fica um pouquinho mais difícil. A terceira tá... Aí chegando no ato 6. O ato 6 realmente é uma parada... Bicho, o ato 6 é pra deixar qualquer um maluco da cabeça, porque a parada já fica, tipo assim, velho, infernal. Fica, tipo, apesar de que pra chegar lá você tem que ter jogado bastante, mesmo assim, é uma coisa assim que é, tipo,
punitiva mesmo e já fica um pouco estressante porque você morre muito e muitas vezes porque já fica muito difícil. Realmente o ato 6 ele é muito mais difícil do que o resto do jogo, pelo menos pra mim, né? A minha experiência com o jogo foi essa, assim, foi muito mais difícil do que o resto. Mas eu já joguei muita coisa pior e gostei, tá? Então assim, ele não deixava a peteca cair, deixava tudo ainda divertido. O jogo, assim, apesar de estar bem difícil, ainda era divertido. Não é um jogo falando que eu ficava assim, caralho, ou, sei lá, me frustrou ao nível de eu querer abandonar, ou coisa arada do tipo. Não, não foi... Inclusive, zerei o jogo, tá? Mas não é esse o ponto. O ponto aqui é que, de fato, o jogo é muito bom. E mesmo quando ele estava muito difícil, ainda estava muito bom de jogar. O negócio que acontece aqui é que tem uns inimigos que são muito apelões, assim, e nossa... Cara, acho que quem jogou sabe, tem um puta de um pássaro que ele tá lá desde o começo do jogo e fica até o final, que ele é insuportável, porque ele vem de propósito, propositalmente, em ângulos ali, que são... ângulos que tipo, não são intuitivos de você atacar em pé ou abaixado. Então você tem que pular ele em ângulos ali que eles são... Assim, ele passa pra pegar em você, sabe? Tipo, não é que o inimigo que vem frente a frente você ataca, não é. Ele vem nos ângulos muito maldosos, se assim eu posso dizer, sabe? Eu perdi, sei lá, quantas 1000 vidas nisso aí. E aqui a gente tem ainda uma coisa que agrava ainda. Porque nesse jogo, assim como vários jogos da época, a gente tem uma questão que quando você toma dano no personagem, ele dá um pulo pra trás. Vocês estão vendo na imagem aí. Muitas dessas vezes, os personagens, os inimigos, eram colocados estrategicamente nos lugares que se você caísse ali, além de você tomar dano, ele já te jogava pro buraco. Aí, cara, aí eu ficava puto. Aí eu realmente ficava puto. E aí era punitivo. E aí é o que eu falo que é a dificuldade punitiva, tá ligado? Umas coisas assim que você fala, velho, não precisa de ser tão assim, tá ligado? Enfim. Mas o jogo não é ruim, tá? Mesmo assim, ele é bom até o final. Uma coisa que eu não mencionei aqui, ainda no vídeo, é que o jogo tem uma variedade legal de inimigos, mas o ponto-chave aqui é a variedade de chefes. Que são todos muito únicos e muito diferentes uns dos outros, e assim, eu gostei, tá? Eu gostei dessa variedade de chefes, apesar de que eu acho que o jogo, pro final, apesar da dificuldade, ali pro ato 5, ali, já começa a dar uma enjoada, porque é foda, fica um pouco repetitivo, tá? Assim, a vantagem é que o jogo é tão frenético que não deixa a peteca cair, mas que ele fica repetitivo, ele fica. Sobre curiosidades aqui, a gente pode citar duas, tá? A primeira é que as cutscenes desse jogo foram tão pioneiras que é um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo que a gente pode considerar um jogo que tem cinemáticas, né? Porque as cutscenes realmente são cinemáticas, né? As cutscenes são diferenciadas mesmo, até no manual eles deixam claro ali, estão vendo aí, que tem essa questão de cinemática mesmo, a parada é diferenciada, ali foi gasto ali um orçamento e um tempo muito grande para fazer essas cutscenes. Outra curiosidade que a gente pode listar aqui é que, diferente de muitas franquias que foram lançadas na época e morreram, Ninja Gaiden ainda tem jogos sendo lançados até os dias de hoje. Recentemente a gente teve o anúncio do Ninja Gaiden 4 e o lançamento do Ninja Gaiden Ragebound. Eu não joguei os dois ainda, mas pretendo, mas deve ter uns 10 Ninja Gaiden para jogar antes desse aí, então eu não tô com pressa, eu não tenho pressa para jogar jogos. Por combinar essa gameplay ágil com cenários bem construídos, uma trilha sonora intensa que combina com tudo isso, cutscenes de cair o queixo, gráficos bem honestos pro Nintendinho, uma progressão de dificuldade digna de manual, por seus power-ups que são muito legais, por sua dificuldade desafiadora e também por sua história com vários plot twists, é por essas e outras que nosso queridíssimo Ninja Gaiden fica com a nota 7.65 em 10 e agora aparece na 7ª posição dessa nossa lista aí, que tem agora 29 jogos. Tá vendo esses outros jogos na lista? Todos esses aí, dessa lista que tá passando aí, todos esses tem vídeo aqui no canal. É só clicar na descrição ali, ó, que você vai ter acesso a playlists que tem esses jogos, e também ali na descrição
tem o link para você ser membro ali através do LivePix. O canal ainda não é monetizado, mas você pode ser membro e ajudar o canal no link do LivePix ali. E se você veio até aqui, considere dar um like ali e talvez, se você não é inscrito, se inscrever no canal, deixar um comentário para fortalecer a gente. Tamo junto, um forte abraço e fui!